everyone. Welcome to our recorded class. So today's subject is passive voice 2. In the last class, we learned about the difference between active voice and passive voice and how to turn an active voice sentence into a passive voice sentence. And I told you in the last class that when you're doing it, you have to observe the verb tense of the active voice sentence so you can turn into the passive voice respecting that. And today I'm going to show you all the examples, all the ways, all the structures to do it. Okay, so let's get started. The first verb tense we have here is simple present. So I need to advise you about that even though the verb tense is simple present, we need to remember that in passive voice, we always gonna have the past participle of the main verb. So even though we are in simple present, we gonna have it in our structure. So the structure is gonna be object plus am, is, or are plus the past participle of the main verb plus the complement. Here I have some examples. Is the bracelet made by Jen? This is the interrogative form. Is the bracelet made by Jen? Esse bracelete é feito pelo Jim? O meu presente, mesmo que esteja o made aqui, ele é feito. Aqui, ó, is é. And in the affirmative form. Você pode tanto responder sim, o bracelete é feito pelo Jim, mas quanto você não precisa estar necessariamente respondendo uma questão para falar na afirmativa. The bracelet is made by Jim. In the negative form, the bracelet isn't made by Jim. Então, a pulseira não é feita pelo Jim e aqui não é feita pelo Jim, ok? Passive voice. Now, passive voice in the present continuous. Present continuous é quando a gente usa o ing. So, in our structure, we're gonna have object plus am being, is being, are being, any of this, plus the past participle of the main verb, plus the complement. So let's see how it works. Is the rice being cooked by Taehyun? Is the rice being cooked by Taehyun? O arroz está sendo cozido pelo Taehyun? O arroz está sendo cozido pelo Taehyun? No caso, como a gente aprendeu a passive voice, a ênfase é no objeto. Então, em vez de perguntar se o Taehyun está cozinhando o arroz, a gente está perguntando se o arroz está sendo cozido por ele. O being, the rice is being cooked by Taehyun. And in the affirmative form, we have the rice is being cooked by Taehyun. O arroz está sendo cozinhado pelo Taehyun. In the negative form, we're gonna have the rice isn't being cooked by Taehyun. Okay, guys? The next verb tense is present perfect. So we're gonna have always the object plus has been, have been, which is present, have, has, plus the past participle of the main verb, plus the complement. So here we have affirmative form. The game has been developed by BTS. The game has been developed by BTS. The negative form, the game hasn't been developed by BTS. And the interrogative form, has the game been developed by BTS? Então, o jogo, ele tem sido desenvolvido pelo BTS. Ele tem sido. Has. O has é o verbo tem, mas quando você usa para is, por exemplo, para it, he, or she. Então, tem sido desenvolvido pelo BTS. Ou não tem sido
No interrogativo, o jogo, ele tem sido uma pergunta que está dizendo afirmando e está perguntando se o jogo de fato tem sido desenvolvido pelo BTS. Ok? Now, simple past. Simple past, we saw an example in the last class, so we are more familiar to it. But here is the main structure: object plus was or were plus the past participle of the main verb plus the complement. Was the cake baked by Jimin? Was the cake baked by Jimin? O bolo ele foi assado pelo Jimin. O bolo ele foi assado pelo Jimin. The cake was baked by Jimin. The cake was baked by Jimin. The cake wasn't baked by Jimin. Aqui nós vemos o bolo foi assado pelo Jimin e o bolo não foi assado pelo Jimin. So, use the was. E a gente também pode usar o were, dependendo da situação. E o verbo aqui no particípio. E a nossa pessoa aqui no final, que praticou a ação, nosso complemento. Porque vai lembrar, por que a gente coloca o complemento? Nem sempre é obrigatório o complemento. Eu tô colocando na estrutura aqui o complemento, mas vale lembrar que nós aprendemos na aula passada que não é obrigatório numa frase passiva, de voz passiva, a gente ter o complemento. Eu podia colocar the cake was baked. O bolo foi assado. Não preciso necessariamente dizer quem realizou a ação, ok? Passive voice in the past continuous. Object plus was, been or were been. So, a gente viu aqui, ó, previamente. Vocês já sabem disso, mas eu vou voltar aqui para ficar bem. No present continuous, o que eu falei para vocês? A gente tem o been, is been. E aqui, a gente vai ter como é passado contínuo, was been, were been, plus the past participle of the main verb plus the complement. Okay? Examples. Was the painting being finished by Namjoon? Was the painting being finished by Namjoon? Um pouco estranho, né? Pelo menos pra mim é um pouco estranho essa frase. Mas é assim que se forma a voz passiva. Lembrando que talvez cause estranheza, assim como eu acho um pouco estranho, porque nem sempre o que a gente está aprendendo aqui vai ser usado assim comumente o tempo inteiro. Igual a gente também tem formas de conjugar o verbo na nossa língua que a gente não usa o tempo inteiro. E agora vamos para a afirmativa. The painting was being finished by Namjoon. E como é que traduz isso, teacher? A pintura estava sendo terminada pelo Namjoon. Em inglês e na forma negativa. The painting wasn't being finished by Namjoon. A pintura não estava sendo terminada pelo Namjoon. Ok? Now, the past perfect. A gente já viu esse tempo verbal. E agora a gente vai ver ele na voz passiva. Estrutura. Object plus had been. We learned that. Plus the past participle of the main verb. Plus the complement. How it's gonna work, teacher? Had the choreography been created by J-Hope? Had. Olha só. Aqui tá no passado. Had been. A gente, quando aprendeu a estrutura, a gente coloca o passado do verbo have. Então, aqui, ó. Had the choreography been created by J-Hope? Affirmative form. The choreography had been created by J-Hope. The negative form. The choreography hadn't been created by J-Hope. Eu não vou traduzir essa, vou deixar vocês pensarem, porque a gente já viu esse tempo verbal, então, ó, essa aqui é para vocês. Passive voice, simple future. We're gonna have the object plus will be plus past participle of the main verb plus the complement.
que a gente usa no Simple Future, gente? A gente usa o will, né? Will é algo que vai ser feito. Então, aqui, ó, will be. Esse que tá aqui, will be, claro, passive voice, past participle do main verb. Will the pictures be taken by Jungkook? Will the pictures be taken by Jungkook? As fotos serão tiradas pelo Jungkook? Affirmative form. The pictures will be taken by Jungkook. As fotos serão tiradas pelo Jungkook. Ou as fotos serão tiradas. Negative form. The pictures won't. Forma contraída aqui. Be taken by Jungkook. As fotos não serão tiradas pelo Jungkook. Muito simples. Passive voice. Future perfect. Object plus will have been plus past participle of the main verb plus the complement. Essa aqui eu achei, eu acho ela mais estranha ainda, assim, visualmente falando. Porque presta atenção, a gente vai ter will have been mais o passado particípio mais o complemento. Olha só. Will the letter have been written by the next week by Jung? Olha só que frase um tanto cheia. By the next week, the letter will have been written by Jung. Como é que fica isso, teacher? Na próxima semana, a carta terá sido escrita para o Jung. Pelo Jung, sorry. Terá sido escrita pelo Jung. Bem doido, né? By the next week, the letter won't have been written by Jung. Na próxima semana, a carta não terá sido escrita pelo Jung. É um pouco mais cheio, mais complicado, mas tá gramaticalmente correto. Okay? Talvez vocês não vejam com tanta frequência alguém falando assim, nativo, não sei, ou em séries, mas esta é a nossa passive voice no future perfect. Now the modal verbs. We recently learned about modal verbs, and now we're gonna using it in passive voice. Object plus modal verb plus be plus the past participle. So here we go. Could the wall be painted by Poe? Could the wall be painted by Poe? The wall could be painted by Poe. The wall couldn't be painted by Poe. Então, a parede poderia ter sido pintada pelo Poe. Could the wall be painted by Poe? The wall could be painted by Poe or the wall couldn't. Então, o que a gente observou em todos os exemplos? Por mais que a gente tenha ênfase, o objeto, ênfase, a ação que foi feita, que será feita, a gente vai sempre respeitar o verb tense, que é o tempo verbal. Então, com modal verbs a gente usou could, com o future perfect a gente usou will have been, com o simple future a gente usou o will, com o present continuous a gente usou o been. So, even is passive voice, mesmo que seja voz passiva, we need to respect that. And today's keyword is justice. So I hope you have all understood this. I hope I'm doing a good job and you're learning it. And now okay, you're totally understanding it. If you're not, you can just send your questions, tell us. And I hope you all have a nice week. Bye bye, babies.